quero dar como tema para que Deus colocou no meu coração. Eu quero trazer para os irmãos em apenas alguns minutos hoje o seguinte: o bezerro de ouro. 3 meses havia se passado desde que Israel tinha saído do Egito. Durante esse percurso, por algumas vezes Deus chama Moisés ao Monte Sinai e fala com ele. E nesse episódio não é diferente. Deus chamou Moisés e Moisés subiu ao Sinai. Dessa vez ele ficou ali por 40 dias. Devido à sua demora em descer, o povo de Israel começou a ficar, de certa maneira, preocupado, ao mesmo tempo ansioso, porque aquele que tinha tirado todo o povo do Egito não estava mais com ele, ou com eles. E eles chegaram a Arão e disseram a Arão: Arão, faz-nos deuses para que nós adoremos. Arão, de certa maneira, coagido pela imposição do povo, ele diz o seguinte: tirem os pingentes dos seus ouvidos, os brincos dos seus filhos, tudo aquilo que for de ouro, peguem e tragam a mim. E ele pegou então todo aquele ouro que tinha vindo do povo de Israel, colocou num determinado recipiente, colocou no fogo a uma temperatura que aquele ouro derretesse, e dali surgiu um bezerro, uma figura de um bezerro que eles intitularam bezerro de ouro. E o povo então, diante daquele bezerro, eles adoraram, fizeram festa, se alegraram, sentiram prazer diante daquele objeto que a partir daquele momento se tornou o seu Deus. Eu fiquei a imaginar e a perguntar a Deus, quando eu fui ler a sua palavra, o porquê esse povo de Deus, que tinha visto o Senhor fazer grandes milagres na terra do Egito, que tinha visto o Senhor abrir o mar vermelho e eles passarem a seco, que tinha visto o Senhor fechar o mar com todo o exército de Faraó dentro deles. Eu fiquei a me perguntar o que levou esse povo a tomar tal atitude. E eu comecei a observar algumas coisas ali no texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Moisés, o grande homem de Deus, deixou por algum tempo o povo. E o povo se corrompeu. O povo se desviou daquilo que o Senhor tinha proposto para eles. A primeira lição que eu vi foi essa: quando o homem de Deus se retira do meio do povo, a tendência do povo é fazer aquilo que agrada o seu coração. Moisés representa a lei. Trazendo para o nosso contexto, Moisés representa a palavra de Deus. Aquele povo, no momento em que eles ficaram sem a palavra, eles começaram a agir por sua própria conta, a satisfazer os seus próprios desejos. No momento em que eles
coisa para que eles possam continuar a ter segurança. No momento em que Moisés não está mais presente, aquele povo busca fazer deuses para adorar, mesmo que esses deuses sejam falsos. Aquele povo, quando se vê distante do homem de Deus, eles buscam deuses para colocar a sua confiança. Bezerro de ouro para aquele povo foi motivo de grande alegria. Se você ler o texto, você vai perceber que eles fizeram festa. Eles agora tinham aquilo que para eles preencheria a necessidade do seu coração. Agora eles olhavam e viam um bezerro de ouro, que para eles era motivo de segurança, porque agora o nosso Deus está conosco, mesmo que seja um bezerro de ouro. Agora nós podemos adorar, porque temos um Deus para adorar. Agora nós estamos seguros, porque temos um Deus que pode nos trazer segurança. Irmãos, aquele povo buscava algo que trouxesse a eles tudo isso que eu disse para vocês, mesmo sendo um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que eles fizeram festa, se alegraram. Fiquei observando o coração desse povo. O povo que estava com o seu coração alegre, porque agora eles tinham um objeto no qual colocar a sua fé. Um povo que olhava para o bezerro de ouro e colocava toda a sua fé, toda a sua confiança naquele objeto. Eu fiquei a perguntar a Deus, e ao ouvir a resposta, hoje Israel continua fazendo bezerros de ouro. Infelizmente, aquele Israel de há basicamente 3.000 anos atrás continua sendo o mesmo Israel de hoje. E eu não estou falando do país, eu estou falando da igreja, do Israel de Deus. A igreja também tem feito bezerros de ouro. Por quê, pastor? Porque assim como Moisés representava a palavra na sua época, e ele por um momento se retirou, estava ausente, e o povo se corrompeu. Infelizmente hoje também a igreja, o Israel de Deus, tem se corrompido, porque na maioria dos lugares a palavra dele não mais está presente. Eu tenho pregado isso incessantemente nesse lugar, tentando levar você a uma, se não uma convicção, pelo menos um alerta, de que se nós perdermos o foco, nós estaremos perdidos. Eu tenho tentado levar você que vem desse lugar, domingo após domingo, a compreender que só há uma solução para nós. Mas a igreja, o Israel de Deus, na sua grande maioria, não tem mais pregado a palavra e muito menos vivido a palavra. E toda vez que a palavra do Senhor se ausenta do meio do povo de Deus, há uma tendência no coração do povo de Deus de buscar algo onde
de colocar a sua fé em alguma coisa. Porque a palavra não está mais presente no meio da maioria das igrejas. Eles estão voltando a fazer bezerros de ouro. Quais são os bezerros de ouro que têm sido feitos no meio da igreja nesses dias? Porque infelizmente há muitos bezerros de ouro no meio da igreja nesses dias. Infelizmente nós temos visto bezerros e mais bezerros surgirem no meio do povo de Deus, e o povo de Deus esquece o objeto da sua adoração e da sua fé e coloca o seu objeto, ou seja, a sua fé, nesses objetos que estão sendo feitos pelas mãos dos homens. Quais são esses bezerros de ouro que estão tão nesses dias atuando no meio da igreja? Primeiro bezerro de ouro: a religião. A religião é um bezerro de ouro feito pelo homem com o objetivo de que o povo de Deus coloque a sua fé na religião. Todas as pessoas, de uma certa forma, têm um vazio dentro de si. E em todos os povos se inventou uma determinada religião. E as pessoas, então, quando você diz que ela é ateu ou que ela não tem religião, a nossa tendência é até nos preocuparmos ou nos espantarmos com isso. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar e nós íamos fazer as fichas das empresas, e na ficha que você pegava para preencher, existia um campo ali chamado religião. Provavelmente hoje em dia não se tenha mais, mas o homem continua buscando uma religião. Ele busca uma religião porque ele quer colocar a sua fé em alguma coisa. Então se construiu um bezerro de ouro chamado religião, e as pessoas começaram a colocar a sua fé na religião. Mas, meu irmão, a religião, a palavra do latim é religare, ligar de novo. Significa um ato do homem tentando alcançar a Deus. E isso nunca será possível. O homem não tem a capacidade de alcançar a Deus. Mas muita gente tem colocado a sua fé em uma religião. As pessoas acham que tem que ter uma religião. Colocam a sua fé, seja ela uma religião católica, evangélica, espírita, budista, seja lá o que for. Eles têm colocado a sua fé nessa religião. O outro bezerro de ouro que tem estado no nosso meio nesses dias se chama igreja. Eu não estou falando aqui da igreja de Jesus, estou falando de uma determinada igreja, um local com uma placa em cima, aonde as pessoas dizem assim: a minha igreja, essa sim é boa. Pessoas que têm colocado a sua confiança, a sua fé num prédio ou numa denominação qualquer e acham que essa é a melhor de todas. Colocam a sua fé em algo inventado pelo homem. Porque a igreja institucional, a igreja denominacional, ela é uma invenção humana. Então ela é um bezerro de ouro. A minha igreja, sim. Já foi na minha igreja? Lá o milagre acontece. Coloca a fé na igreja, no local. Não entendeu?
é um bezerro de ouro. Outro bezerro de ouro que temos feito se chama o pastor. Tem muita gente colocando a sua fé no pastor, como se o pastor fosse o super-homem. O meu pastor, sim, ele é espiritual. O meu pastor, sim, quando ele ora, olha, o Jota treme. O meu pastor, sim, é o meu pastor. Eu estou dizendo que você não pode amar o seu pastor, deve. Mas a sua fé não pode ser colocada no seu pastor, porque ele também se torna um bezerro de ouro aos olhos de Deus. Outro bezerro de ouro que temos visto se chama o marido. O marido, o meu marido, sim. Tem mulheres ou famílias que colocam a sua fé, preste muita atenção. Você deve confiar no seu marido, amém? Mas a sua fé não pode estar nele, porque ele não vai resolver o seu problema espiritual. Outro desejo de ouro é a esposa. Tem muita gente colocando a sua fé na esposa, achando que ela vai solucionar todos os problemas, e não vai, porque ela também não pode resolver o seu problema espiritual. Outro bezerro, os filhos. Tem gente colocando a sua fé na capacidade dos seus filhos, e mais uma vez, eles não vão resolver o seu problema espiritual. Outro bezerro de ouro é o trabalho. E não me entenda mal, eu não estou dizendo que trabalhar faz mal, eu não estou dizendo que ter filhos é ruim, eu não estou dizendo que se casar é ruim, nada disso. Eu estou tentando levar você a entender que muitas e muitas vezes nós temos colocado a nossa fé no lugar errado. Tem gente que faz do seu trabalho o seu tudo. Ele acha que se ele tiver aquele trabalho, ele vai ter tudo o que ele precisa ter. Ele coloca a sua fé no seu trabalho e não coloca a sua fé no lugar certo. Tem gente que coloca a sua fé, outro desejo de ouro, no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu tenho tudo. Se eu não tiver dinheiro, eu não tenho nada. Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer. Tem gente colocando a sua fé no seu dinheiro, achando que o dinheiro pode mudar a sua situação espiritual, e nada pode mudar a nossa situação espiritual. Outro bezerro de ouro são as drogas. Pessoas que acharam poder ter felicidade nas drogas, assim como esse povo aí de Israel. Fizeram festa, se alegraram com um bezerro de ouro, mesmo que seja naquele momento. Tem gente fazendo das drogas o seu bezerro de ouro, porque naquele momento ele tem um momento de alegria. Mas isso também não vai solucionar o seu problema. Tem gente que acha que colocar a sua fé nas drogas vai resolver o seu problema, e também não vai. Outro bezerro de ouro são as músicas, as festas, as danças, assim como esse povo. Eles dançaram ali, eles tiveram ali festa, eles acharam que agora sim a nossa fé vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar. Nós estamos criando festas, criando músicas, criando eventos, criando dança,
Aquele povo fez festa, se alegrou, mas o objeto da fé deles estava errado. E toda vez que o objeto da nossa fé não for o objeto correto, nós estamos fadados ao erro e ao engano e ao sofrimento. Outro objeto de fé que temos feito hoje em dia tornar-se exemplo de ouro na igreja são os métodos. Hoje em dia a igreja criou métodos, achando que esses métodos vão solucionar o problema da igreja. G12, 40 dias com propósito, jejuns, campanhas, tudo isso foi criado como bezerros de ouro para que nós coloquemos a nossa fé nessas coisas, e então a nossa fé não será colocada no objeto certo. Achamos que essas coisas vão resolver o problema da igreja, mas não vão. Não vão. Essa tarde eu estava pesquisando para poder trazer aos irmãos alguma informação, e uma delas eu realmente fiquei surpreso. Eu tive que imprimir. Diz assim: sessão de descarrego com a distribuição gratuita do banho descarrego com os 7 elementos sagrados: sal, arruda, enxofre, nardo, óleo, água do Rio Jordão, e o que me espantou mais, e o sangue do Cordeiro. A igreja, isso aqui não é igreja, nessa coisa, mas fazem de tudo bezerros de ouro para que você coloque a sua fé em algo que não vai funcionar. Pelo contrário, vai trazer a ira de Deus sobre a sua vida. A igreja tem feito bezerros de ouro, e o povo tem corrido atrás deles e adorado a esses bezerros de ouro. Milhares de milhões de pessoas têm corrido atrás desses métodos. 40 dias com propósito. Você segue o que? Segue o livro, e a sua vida vai mudar. Não vai. Não vai mudar. Ah, eu vou participar da campanha da rosa, da campanha do fogo, da campanha das causas impossíveis, da campanha. Não vai funcionar na sua vida, porque você está colocando a sua fé no bezerro de ouro. Quando você participa dessas coisas, você na realidade está dizendo: eu estou colocando a minha fé nesses objetos de fé. E se esquece de colocar a sua fé no único que nós precisamos de Deus de colocar a nossa fé. Infelizmente, e me desculpem, porque toda vez que eu falo isso eu me iro. Eu me iro, porque um bando de mal intencionados, cheios de demônios, tem criado bezerros de ouro, e o povo tem ido atrás. E me desculpem, mas o povo também é muito burro. Me perdoe. Temos que começar a rever o nosso objeto de fé. Jejum. Pastor, está dizendo que jejum não funciona? Claro que funciona. O jejum bíblico funciona, mas quando você coloca a sua fé no jejum, aí você já transformou aquilo num objeto de desejo de ouro. Temos colocado a nossa fé na psicologia, na psiquiatria. Temos colocado a nossa fé, porque alguém chegou para nós. Essa semana eu recebi uma ligação. Pois não? Vou colocar o nome fictício, não lembro mais o nome dela. É a Sandra do
diário, pastor, eu queria falar com a sua. Estou fazendo uma matéria sobre o crack. Quem sabe você leu o diário essa semana que passou? Eu queria falar com a sua psicóloga, como se ela soubesse alguma coisa sobre droga, e como se ela fosse a pessoa capaz de resolver o problema do ser humano, que não é um problema da alma. O problema do ser humano é o problema espiritual. Nada disso vai resolver na sua vida, irmão. Pode ter a certeza disso. Temos colocado a nossa fé em bezerros de ouro, achando que isso resolverá o nosso problema. Ele não vai resolver. O que é um bezerro de ouro? Temos colocado a nossa fé, ou ainda temos feito bezerros de ouro. Eu fiz questão de colocar aqui. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente, então eu tenho que falar. Cobertura espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Preste muita atenção. A igreja tem uma cobertura. Uma. É o sangue de Jesus. Qualquer outra cobertura que não seja esta é humana. E ninguém pode cobrir ninguém, humanamente falando. Porque nós não lutamos contra seres humanos. Nós lutamos contra seres espirituais. E somente o sangue de Jesus é capaz de nos cobrir. Essa coisa mais ou menos assim. Quem é a sua cobertura? Quem é a sua? A minha é esse. E a minha é esse. E você se torna a cobertura de todo mundo. E quem é a sua cobertura? Na verdade, isso é uma maneira de manipular as pessoas. Manipulação. Desejo de dominar o outro. E toda vez que isso acontece, está fora do que Jesus determinou para nós, que é amar ao outro. Toda vez que alguém coage você a algo, você não está sendo amado. Porque o amor não coage ninguém a nada. O amor, ele dirige, mas não coage. Temos que começar a entender que os seres que atuam contra a igreja não são carnais, mas são espirituais. Amém? E não dá para eu e você querermos lutar contra esses seres sem o sangue de Cristo sobre nós. Jesus é a minha cobertura. Amém? Porque quando eu coloco a minha fé na minha cobertura espiritual humana, eu estou transformando aquela minha cobertura no bezerro de ouro. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Amém? E isso é abominação contra o Senhor. Outro bezerro de ouro que temos visto muito na igreja hoje são as experiências espirituais. Preste muita atenção. Eu ontem estava lendo alguma coisa e tinha dois vídeos que me chamaram a atenção. Dois vídeos. Um deles dentro de uma igreja, aonde estava havendo um seminário profético. E de repente ali começou a acontecer uma certa dança, um certo batuque. E logo
divinas, eu disse espirituais. Não se fala de Jesus, não se prega a Cristo, não se tem nada. O objetivo das pessoas que estão indo lá é para ter uma experiência espiritual. E tem experiências com demônios, com o nome de manifestação espiritual. Preste muita atenção, irmão. Eu não sou contra as experiências divinas, amém? Mas nenhuma experiência divina começa com o homem. Ouça, nenhuma experiência divina começa com o homem. O homem contribui para essa experiência dar sequência, mas a experiência ela começa com Deus, amém? Toda experiência espiritual que começa com o homem não é divina, ela é humana e demoníaca. Compreendeu isso? Vou dar exemplo para você. Existe hoje em dia uma onda de arrebatamento ao terceiro céu. Tem muita gente hoje com a capacidade de ir ao terceiro céu. E eles vão. Se é o terceiro céu, eu não sei. Mas toda vez que você achar-se capaz de ter uma experiência espiritual, ou essa experiência começar com você, meu irmão, ela não é de Deus. Compreende isso? Mas tem muita gente fazendo dessas experiências um bezerro de ouro. E a palavra do Senhor diz que tudo isso é abominação a Deus. Se você ler os versículos, você vai ver qual foi a resposta de Deus a Moisés, depois que ele diz a respeito do que está acontecendo lá embaixo com o povo. O povo tinha se corrompido, e a ira de Deus não podia deixar de cair sobre o povo. Preste muita atenção nisso. Deus é bom, é amor, mas Ele não pode negar-se a si mesmo. A sua justiça precisa ser realizada. Desse povo que estava aqui, meus irmãos, só duas famílias entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto, porque a ira do Senhor veio sobre eles. Tudo isso que nós dissemos que são bezerros de ouro, não importa se a intenção é boa, se torna idolatria diante do Senhor. Quando você coloca a sua fé em qualquer um desses bezerros de ouro que eu lhe disse, você na verdade se torna um idólatra. Passa a ser um idólatra, espiritualmente falando. E a ira de Deus virá sobre as vidas. Essa noite, nós precisamos rever o nosso objeto de fé. Porque quem sabe essa noite você percebeu que você estava colocando a sua fé em um bezerro de ouro. Quem sabe essa noite você acordou e viu que estava colocando a sua fé em um bezerro de ouro. Aonde é que nós temos colocado a nossa fé? Se a nossa fé, preste atenção, se a nossa fé não estiver única e exclusivamente colocada em Cristo e nele crucificado,
nós estamos criando para nós bezerros de ouro. Só Jesus é capaz de mudar qualquer situação. Só Ele é capaz de saciar a necessidade do coração do homem. Só Ele é capaz de trazer segurança ao homem. Só Ele é capaz de fazer com que o homem adore em espírito e em verdade. Somente Ele pode ser o objeto da nossa confiança, irmãos. Nós precisamos entender e acordar, amém? Porque infelizmente, como eu disse para os irmãos, infelizmente hoje em dia se tem criado bezerros de ouro em muitos lugares, na maioria deles. Algo que não mais, Jesus Cristo é o objeto da fé, e a cruz é compreendida e aceita. Essa noite nós temos que rever, amém? Precisamos rever a nossa vida de fé. Precisamos rever a nossa vida de fé, amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos. Infelizmente, temos sido enganados, ludibriados, culpa muitas vezes até não é nossa. Porque, como eu disse, pessoas mal intencionadas, cheias de demônios, que colocam o demônio dentro das pessoas, depois mandam sair, tem feito com que muita gente coloque a sua fé no lugar errado. E sabe, hoje seu bezerro de ouro, seja religião, igreja, pastor, marido, esposa, filhos, trabalho, quem sabe seu bezerro de ouro seja o dinheiro, as drogas, as festas, danças, músicas, métodos, jejuns, campanhas, psicologia, psiquiatria, cobertura espiritual, experiências espirituais. Quem sabe você tem até hoje colocado a sua fé nesse bezerro de ouro. Mas hoje é dia de nós nos arrependermos. Amém, igreja? Hoje é dia de nós nos arrependermos. Precisamos nos arrepender. Nos arrepender porque temos colocado a nossa fé em bezerro de ouro, ao invés de colocar o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo e esse crucificado. Então eu quero fazer um desafio para você essa noite. Se existem bezerros de ouro na sua vida, nós precisamos fazer como Moisés fez. Versículo 20 do capítulo 32 diz que Moisés tomou o bezerro de ouro que tinham feito e o queimou no fogo, moeu até que se tornou pó. Moisés destruiu o bezerro de ouro. Moisés representa a palavra de Deus. Precisamos voltar para a palavra de Deus e precisamos tirar o bezerro de ouro da nossa vida e colocar nossa fé única e exclusivamente em Cristo Jesus e esse crucificado. Se você tem colocado a sua fé em qualquer coisa a não ser Jesus, na cruz do Calvário, peça perdão ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu venci o pecado, o que tenho feito dessa tal coisa um bezerro de ouro na minha vida. Tenho colocado a minha fé na religião, na minha igreja, no meu pastor, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos. Tenho colocado a minha fé no trabalho, no dinheiro. Tenho colocado a minha fé, a alegria nas drogas, nas festas, danças, músicas.
métodos, jejuns, campanhas. Tenho colocado minha fé na psicologia, na psiquiatria, na cobertura espiritual, nas experiências espirituais. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu quero colocar minha fé única e exclusivamente em Cristo Jesus e esse crucificado. Se você fez essa oração, saiba que o Senhor já te perdoou. E a partir de hoje, única e exclusivamente, nós apresentar a Jesus Cristo e Ele crucificado. Amém? Senhor, eu oro por cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou nesse lugar nessa noite. Eu sei que eles vieram aqui porque o Senhor os trouxe, para que pudessem ouvir a Tua palavra, para que pudessem aprender com o Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada um deles. E sei que a obra que o Senhor está fazendo nessas vidas é grande e poderosa. E o Senhor apenas começou a fazer a obra. E eu sei que o Senhor vai terminá-la antes da volta de Cristo Jesus. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que tem vindo a esse lugar. Eu te adoro, Jesus, porque é o Senhor quem tem edificado a tua igreja. É o Senhor quem tem trazido pessoas que vão ser salvas a congregarem aqui. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Em Cristo Jesus, eu te louvo, Pai. Aleluia. Amém. E amém. Amém, amados. Amém, amados. Aleluia. Eu quero ler de novo. Sessão Descarrego, com a distribuição gratuita do banco de descarrego, com os 7 elementos sagrados: sal. Alguém disse para ele que isso é sagrado. Arruda. Conheço a arruda nas simpatias e outras coisas, né? Enxofre, nardo, óleo, água do Rio Jordão. Eu quero saber quem foi lá para o céu pegar o sangue de Jesus, viu? E o sangue do Cordeiro. Misericórdia. Meu irmão, por favor, misericórdia. Amém? Avisos. Precisamos dar